o que temos aqui em Êxodo capítulo 3. A partir do verso 1. Eu gosto muito desse texto. E nós poderemos aprender muito com isso. Todos encontraram o texto? Êxodo capítulo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, ele chegou ao monte de Deus chamado o quê? Horebe. Vocês sabem que a vida de Moisés era dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele saiu da universidade do Egito, e ele saiu achando-se que era alguém muito importante. Acabou matando um egípcio para proteger alguém da sua linhagem. Né? E Deus olhou bem para Moisés e disse: Moisés, filho, assim não dá. Como é que você vai ser meu líder? Como que você vai ser o meu servo? E Deus o envia para o deserto, e os próximos 40 anos Moisés fica no deserto. Hoje ele não sabe, mas é o último dia dele no deserto. Vocês sabem, porque já leram a história, lê na Bíblia, mas Moisés não sabe que é o último dia dele no deserto. E Moisés acreditava, segundo o contexto bíblico, ele acreditava que morreria no deserto rochoso da Arábia, cuidando das ovelhas do sogro. Vocês percebem o que ele faz? Apacentava Moisés o rebanho de seu sogro. Esse negócio entre sogro e genro é meio delicado, hein? Moisés era quase um escravo. E hoje vai ser o último dia dele no deserto, porque ele pensava que era alguém nos primeiros 40 anos da vida, e em 40 anos Deus mostrou que ele não era ninguém. E os próximos 40 anos, a partir de hoje, Moisés vai mostrar para o mundo o que é que Deus pode fazer com um ninguém. Deus faz maravilhas. E Moisés, irmãos, ele levantou-se pela manhã, como qualquer um outro dia dos últimos 40 anos. E ele disse assim: olha, onde que eu vou levar as ovelhas para serem alimentadas hoje? Ele pensou e disse: olha, lá no Monte Horebe, faz tempo que eu não passo por lá, eu vou levar minhas ovelhas para lá, casualmente. Ele pegou as ovelhas e foi. E diz o verso 2, irmãos, que apareceu-lhe o Senhor numa chama de fogo em meio à sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, porém a sarça o quê? Irmãos, isso não é uma coisa incrível? Moisés estava indo na trajetória da vida dele, ele estava indo assumindo a sua responsabilidade. De repente ele percebeu uma sarça pegando fogo. Eu pergunto para vocês, uma sarça pegando fogo, ali naquele deserto, era uma coisa comum ou era uma coisa inédita? Era meio comum, porque vocês sabem que ainda hoje, o deserto da Palestina, ele pode chegar a 42 graus, e no verão mesmo, ele pode chegar a 54 graus positivos, às 2 horas da tarde, e pode chegar a 10 graus negativos, às 2 horas da madrugada. É uma das regiões do mundo onde mais varia o clima. Então, pegar fogo numa sarça a 50 graus, não era uma coisa muito difícil, né? Porém, quando Moisés está indo, irmãos, ele percebe a sarça pegando fogo. Mas de repente, o que diz o texto? A sarça o quê? Não se consumia. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Quem era Moisés, irmãos? Moisés, se vocês analisarem pelo texto, ele era um físico. Ele estudou nas universidades do Egito. A física era a base da filosofia egípcia. A construção das pirâmides, a física, era algo assim muito estudado e vivido. Existe uma lei da física, que nós conhecemos muito bem. Qual é a lei da física? Praticamente a primeira. Toda matéria em combustão, ela tem o quê? Toda matéria em combustão, ela tem que se consumir. Isso aqui é a lei da física. Pegou fogo, tem que sumir. E agora, irmãos, está indo lá um físico, para cada tipo de pessoa, Deus tem uma maneira de chamar. Eu acho lindo isso aqui em Deus. Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, olha, para você, como foi que você conheceu a Jesus? Como que você aceitou a Jesus? Para cada pessoa, Deus tem uma maneira de atrair e de chamar. E aqui diz o verso 3 assim, e então disse consigo mesmo. O que ele diz? Eu irei para lá, eu verei essa estranha e maravilhosa visão, porque a sarça não se queima, diz ele. Irmãos, me ajudem. 2 coisas eu quero que vocês entendam. Primeiro,
Moisés é hoje o último dia de deserto na vida dele. Eu vou dizer uma coisinha para você com muito carinho. Tomara a Deus que Ele não tenha necessidade de te enviar algum dia para o deserto. Mas se for necessário, Deus pode enviar você para um deserto para te salvar. E o deserto, irmãos, pode ser, sabe o quê? Pode ser uma oportunidade, uma doença, um problema, uma crise. Olha, o deserto pode ser muitas maneiras, Deus pode usar. E Deus usa hoje, diz a palavra, ainda usa desertos para salvar os seus filhos. Queira Deus que Ele não tenha necessidade de te mandar para um deserto, para te educar, para te ensinar, para te corrigir. E Moisés, hoje, o último dia de deserto. E agora, queridos, ele vai para a sarça. Olhem aqui para mim, perceba o que Moisés está fazendo. Ele deixa a sua caminhada, ele para com a sua trajetória, ele encerra a sua responsabilidade e ele dirige-se para a sarça. Ele diz assim: agora eu irei e eu verei essa estranha visão. Porque a sarça, ele diz assim, a sarça ela não se consome. O que está acontecendo? E isso provoca, irmãos, um físico. Ele diz assim, como que essa sarça pega fogo e ela não se consome? Eu irei e eu verei essa estranha visão. Vocês percebem o que Deus está fazendo com ele? Ele deixa a sua trajetória, ele deixa o seu caminho, a sua responsabilidade, e ele se dirige para a sarça. E eu acredito, irmãos, pela palavra de Deus, que hoje Deus também, além de um deserto, Ele pode mandar uma sarça na tua vida. Se Deus em algum momento da tua vida, Ele precisar que você pare pela trajetória por onde você vai indo, que interrompa essa trajetória, que você cesse suas responsabilidades e se dirija para Deus para entender mensagens de Deus, então Ele pode enviar uma sarça na tua vida. E a semelhança do deserto, uma sarça pode ser um problema, uma oportunidade, um desemprego. 1000 coisas Deus pode usar como sarça para chamar a sua atenção a Ele e atraí-lo a Ele. Coisa incrível, irmãos, esse nosso Deus. E olha, irmãos, o verso 4. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou dizendo, Moisés, Moisés. E ele disse o quê? O que foi que Moisés disse? Eis-me aqui. É o que nós escrevemos em português. Na língua dele, ele disse assim, ó, Inainê, Senhor. Moisés, Moisés, ele diz assim, Inainê, Senhor. Irmãos, o que significa a palavra Inainê? Se você quiser, escreva na tua palavra, na Bíblia, onde está escrito assim, ó, eis-me aqui, Senhor, você coloca aí Inainê, Senhor, Inainê. O que significa Inainê, queridos? Irmãos, Inainê é uma palavrinha linda, simples. É uma palavra que significa isso aqui, olha, Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a razão porque eu vivo, a razão porque eu respiro, é para poder servi-lo. Isso significa a palavra Inainê. Irmãos, olha que senso de adoração e de servidão tem Moisés. Senhor, Inainê, o que eu sou, o que eu tenho, a razão porque eu vivo, a razão porque eu respiro, Senhor, é para te servir. Irmãos, não é esse o tema da nossa semana? Qual é o tema da nossa semana? Olhem para o quadro. É o quê? É tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Senhor, porque lá no Calvário, o Senhor deu tudo. Além de dar tudo, o Senhor deu a si mesmo para me salvar. Então, Senhor, Inainê, a razão porque eu vivo, a razão porque eu respiro, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Irmãos, eu gostaria que o Espírito de Deus hoje tocasse no teu coração enquanto estivermos estudando esse texto, e que você saísse hoje daqui com essa expressão provocada pelo Santo Espírito, Inainê. Essa palavra Inainê você vai encontrá-la na Bíblia muitas vezes. Há uma vez linda, Samuel. Quando Samuel, pequeno, com 8 anos de idade, foi levado lá no templo, pela manhã, para morar no templo, não é? Então, de noite, quando ele estava dormindo, o Senhor veio e disse assim, Samuel, Samuel. E Samuel se levantou e disse assim, o profeta Eli está me chamando, né? E quando ele foi lá à cama do profeta, ele disse assim, olha, o Senhor me chamou, e o profeta disse, não, filho, eu não te chamei, você deve estar impressionado, são as primeiras noites aqui no templo, filho, vai dormir, eu não te chamei, durma em paz. Samuel, quando ele acaba de deitar, irmãos, que ele começa a pegar no sono, Deus diz o quê? Samuel, Samuel. E Samuel se levantou e disse, não, agora eu tenho certeza, ele me chamou. E quando ele vai ao profeta, o profeta diz assim, não, querido, eu não te chamei, você... Aliás, vamos fazer o seguinte,
você vai e deite-se e durma. Porém, se você ouvir a voz chamá-lo de novo, você diga, Inainê, Senhor. E quando Deus apareceu e diz assim, Samuel, Samuel, a Bíblia diz, irmãos, que ele se ajoelhou na sua cama e ele diz o quê? Inainê, Senhor. Com 8 anos de idade, hein? A razão porque eu vivo, a razão porque eu respiro, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, Senhor, é para te servir. E Samuel foi um grande homem de Deus, irmãos, para o ministério. E Davi? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, Senhor. Não me lance fora de tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. E aí ele diz logo a seguir, porque é Inainê, Senhor. Senhor, eu quero uma mente, eu quero o coração, porque, Senhor, a razão porque eu vivo, a razão porque eu respiro, a razão porque eu me movimento, é só para poder servir o Senhor. E Abraão, queridos, quando Deus em Gênesis 22 diz assim, Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, eu quero que você o sacrifique por mim, lá no Monte Moriá. Abraão olhou bem assim e disse assim, Senhor, Inainê. Senhor, o que eu sou, a razão porque eu vivo, a razão porque eu respiro, e tudo que eu tenho, inclusive meu filho, por amor ao Senhor, eu ofereço. Irmãos, vocês estão percebendo essas pessoas, heróis da fé? A visão que eles tinham de Deus. Irmãos, não ofereça para Deus menos que isto. E Jó? Irmãos, Jó capítulo 15, verso 13, ele diz assim, vocês querem saber de uma coisa? Falando para os amigos que estavam ali, querendo descobrir por que ele estava passando por aquilo, ele diz assim, vocês querem saber de uma coisa? Ainda que ele me mate. Irmãos, eu acho lindo esse momento de Jó. Capítulo 15, verso 13, ainda que ele me mate, ele diz assim, Inainê. Eu posso morrer, Deus pode me matar, mas a razão porque eu vivo, a razão porque eu respiro, e diz o finalzinho do verso lá, em tudo isso não pecou Jó contra Deus. Irmãos, você percebe o que é um mordomo, o que é uma pessoa quando tem profundidade de conhecimento da palavra de Deus, de aceitação, de entrega. Irmãos, isso chama entrega. Irmãos, a razão porque nós existimos dentro dessa igreja tem que ser para isto. Irmãos, não cruze os braços dentro da igreja e fique esperando as coisas acontecer. Irmãos, coloque-se na posição de ajudar. Senhor, a razão porque eu vivo, porque eu respiro. Irmãos, eu vou dizer uma coisinha para vocês. Quando eu digo assim, Inainê, Senhor, sabe o que eu estou tentando fazer? Eu estou destronando o meu eu. Eu estou, irmãos, pegando o meu egoísmo e abatendo o meu egoísmo, destronando o eu e abatendo o egoísmo que nós podemos entender e aceitar e receber a glória do reino espiritual. Não há outro jeito, queridos. E aí você vê aqui, irmãos, o verso 5. Como diz a sua Bíblia, irmãos, verso 5, o início do verso 5, as duas primeiras palavras do verso 5, o que diz? A minha diz assim, olha, e continuou Deus. A tua Bíblia também diz isto? E continuou Deus? Irmãos, me ajudem. O que significa quando a Bíblia diz assim, olha, e continuou Deus? Me ajudem. Eu quero que vocês respondam. E continuou Deus. Quando Moisés chega diante da sarça, que Deus diz assim, Moisés, Moisés, ele diz assim, Inainê, Senhor. E aí a Bíblia logo a seguir diz assim, e continuou Deus. O que significa isto? Me ajudem. E continuou, só pense nessa palavrinha e responda para mim. E continuou Deus. Esse é o sentido. E continuou Deus. Sabe o que significa, irmãos? Deus poderia não ter continuado. Irmãos, eu quero que você pense nesse assunto. E continuou Deus. Deus poderia não ter continuado. A reação de Moisés diante do chamado de Deus determina se Deus dá continuidade ou não. Irmãos, essa é a razão porque a vida de algumas pessoas está de cabeça para baixo. Deus não está tendo condições de dar continuidade na tua vida. Irmãos, e continuou Deus. Deus poderia ter apagado, assoprei aqui o fogo da sarça ardente, estou indo embora, Moisés. Quando a Bíblia diz assim, e continuou Deus, é porque Moisés dá condições de Deus continuar. E quando Deus continua, Ele está no controle. E se Deus está no controle, nada pode ficar descontrolado. O meu casamento não fica descontrolado, o meu trabalho não fica descontrolado, a minha saúde não fica... A minha saúde emocional não fica descontrolada se Deus está no controle. Se Deus não está no controle, a vida pode ficar descontrolada. E se ela está descontrolada...
você está perdido. E continuou Deus, e Deus continuou dizendo o que, irmãos? Não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar aonde estás é o quê? É terra santa. Moisés, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés. Irmãos, por que Deus manda tirar a sandália dos pés? Os pés de Moisés estavam sujos? Estava sujo ou não? Muito sujo. Num deserto que chega a 54 graus positivo, e ele estava de sandálias, e lá não tinha asfalto, era tudo terra, imagina se o pé não estava sujo. Vocês já usaram chinelos havaianas? Já usou chinelo havaiano algum dia, meu amigo? Já. Hoje em dia usar chinelos havaianos é coisa de gente de luxo, hein? Hoje eles pegam as artistas bonitas, artistas aí finos, e colocam na praia, chinelos havaianos, ficou artigo de luxo. Quando eu era menino, não era artigo de luxo não, era coisa de gente mais humilde. Né? E a gente ia para a escola, vocês se lembram? De chinela havaiana. E quando chegava em casa, como é que estava o pé? As marcas ali, ó, chinela havaiana. O assunto de Deus é a sujeira no pé de Moisés? Não. Qual é o assunto? O chinelo nos pés de Moisés é símbolo de barreira. Moisés, tire a sandália dos pés. Tire a sandália dos pés. O lugar é santo. Duas coisas nós temos que entender. Primeiro, aonde estava a santidade? Aonde estava a santidade? Na presença de Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa muito importante agora. Quando Deus estabelece santidade em alguma coisa, pode ser um pé de sarça, um pé de mato, aquilo passa a ser santo. Quando Deus separa alguma coisa e diz assim, isto é santo ao Senhor, você não tem direito sobre ele. O sábado é santo ao Senhor. Nós não temos direito sobre o sábado. Ele pertence ao Senhor. O dízimo será santo ao Senhor. As ofertas também são sagradas e consagradas ao Senhor. Nós não temos direito sobre dízimos e ofertas no sábado. O vosso corpo é quem? É o templo do Espírito Santo de Deus e é santo. Você anda maltratando o teu corpo, não tomando água direito, não dormindo direito, não se alimentando direito ou comendo veneno. Você está tocando em algo santo. Nós não temos direito sobre esse corpo, sabe por quê? Porque Jesus morreu por ele, para salvar-nos. Então, irmãos, quando Deus diz assim, é santo, é santo. Agora, por que tirar as sandálias? É símbolo de barreira. Moisés, sabe o que Deus está querendo dizer para Moisés? Isso aqui, Moisés, entre eu e você, filho, não pode haver barreiras. Moisés, tire a sandália dos pés. Moisés, nenhuma barreira entre eu e você. Nenhuma mania, nenhum pecado, nenhum costume, Moisés, nenhuma tradição pode atrapalhar o nosso relacionamento. Então, Moisés, tire a sandália dos pés. E continuou Deus. Vocês percebem, irmãos? Deus não poderia ter dito para Moisés, Moisés, sente aí, deixa eu tirar a sandália de teus pés. Ele disse, não, tira você. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, aquilo que depende de Deus para a nossa salvação, Ele fez, e fez bem feito, e fez o melhor, lá na cruz do Calvário. Agora, aquilo que depende de você, Ele espera que você faça. Há muitas coisas, irmãos, que não dependem de Deus. O poder da vontade está em você, o desejo do coração brota em você. É você que determina muitas coisas na vida. Então, as barreiras que impedem o seu real relacionamento entre você e Deus, Ele diz assim, tire você, meu filho. Os costumes, as manias, os pecados que estão atrapalhando o nosso relacionamento, tire. Mas pastor, tirar que jeito? Não é sempre fácil tirar, pastor. Às vezes nós não temos forças para tirar. Sabe o que você faz? Irmãos, vocês se lembram criança pequena, o que elas fazem quando vão tirar o tênis? Quando elas vão desamarrar o tênis assim? Elas enfiam o laço lá por dentro assim, ó, e dão um nó cego. E quanto mais ela puxa, assim, mais cego fica o nó e o tênis não sai do pé. Às vezes, acontecem algumas crises na vida, uns nós na vida da gente, irmãos, que a gente fica desse jeito. O dia que você perceber que tem uma sandália no teu pé, precisando ser tirado, e deu um nó cego e não está conseguindo, então você se assente e clame por Deus. É assim que as crianças fazem. Papai, eu não estou conseguindo tirar. Então o pai vai lá e diz assim, filho, é que deu um nó, e o pai com calma, vai até desatar, laceou, aí ele tira o sapato do pé da criança. E assim é Deus, queridos. Você tem algum nó na tua vida, algum pecado, alguma barreira entre você e Deus?
então você não tem forças, então você se assente, diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude. Senhor, desata aqui esse nó, por favor, me ajude. E a misericórdia de Deus, irmãos, né? Eu clamei pelo Senhor, Salmo 139, e o Senhor se inclinou para mim e me ouviu o meu socorro. Não é assim, irmãos? Esse é o Deus que nós adoramos. E aqui o texto diz assim, e continuou: Deus, não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E o verso 6 continua: e disse mais. Irmãos, Moisés sabia com quem estava falando? Sabia ou não sabia? Não sabia. Não sabia. Como é que ele sabe? Ele não tinha uma bola de cristal, irmãos. Ele não sabia, não. Moisés não sabia quem estava falando com ele. Ele era inteligente. Ele percebeu que a sarça não se queimava. Ele ficou admirado. Por isso que ele disse: eu vou lá para ver esse negócio. E quando a sarça começou a falar com ele, ele disse: isso é sobrenatural. Agora, ele não sabia que era Deus. Deus não havia se identificado. Ele sabia que era alguém superior a ele. Agora, leia o verso 6, irmãos. Aí sim. E disse mais o Senhor: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E Moisés, ele escondeu o rosto, porque ele temeu olhar para Deus. Moisés, sabe quem é que está falando com você, filho? Moisés, Senhor, eu não sei, eu não estou muito seguro. Moisés, quem fala com você, querido, é o Deus do teu pai. Irmãos, o que foi que Moisés recebeu de Deus nesse momento? Me ajudem. Pense comigo: eu sou o Deus do teu pai. Irmãos, o que foi que Deus está fazendo com Moisés aqui? Ele está pegando a mente de 80 anos de Moisés, irmãos, e transportando ela para 12 anos de idade. Porque até 12 anos de idade Moisés foi educado pelos seus pais, e eles ensinaram o Deus de Israel. Irmãos, sabe quem eram os heróis na mente de Moisés? Eu sou o Deus do teu pai, e eu sou também o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ó Senhor, sim. Ó Senhor, você lembra? Isaque, Abraão, lembra o Senhor? Lá em minha casa, meus pais falavam de Abraão, Isaque e Jacó. Ó Senhor, que homens extraordinários. Eles fizeram coisas extraordinárias. Não, Senhor Moisés. Eles eram homens como você é um homem. E tudo de extraordinário, Moisés, que eles fizeram pela minha graça e pelo meu poder. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Moisés? Eu vou fazer o mesmo com você. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E eu agora quero ser o seu Deus. Irmãos, essa é a mensagem que Deus pediu que eu falasse para você nessa manhã. Deus quer ser o seu Deus. Agora, quando ele diz assim: olha, eu sou o Deus do teu pai, ele pega a mente de 80 anos de Moisés e leva lá para 12 anos de idade. O que a Bíblia fala sobre isso, queridos? Provérbios 22, verso 6, ensine o menino, aqui ó, ensine o menino no caminho em que se deve andar, e ainda quando ele for velho, com 80 anos, ele não esquecerá do Senhor. Então Deus pega a mente de 80 anos de Moisés e diz assim: Moisés, lembra lá da casa do teu pai? Senhor, eu lembro muito. E Moisés, irmãos, quando ele reconhece que é o Deus de Israel que está na sarça, veja que a atitude dele é diferente. Porque até então ele estava diante da sarça conversando, tirou as sandálias reverentemente e disse: Inainê, a razão porque eu vivo, porque eu respiro, porque me movimento é para poder te servir. Mas ele não sabia que era Deus. No momento em que ele sabe que é o Deus de Israel, o que ele diz? O que ele faz, irmãos? Diz o finalzinho do verso 6. Ele pôs a mão no rosto porque ele temeu olhar para Deus. Ele pôs a mão no rosto, ele temeu olhar para Deus. Algum tempo atrás, eu trabalhei em São Paulo com os grupos minoritários. E dentre os grupos minoritários, você tem ali a igreja nipo-brasileira, você tem ali os árabes, os judeus, você tem ali os hispanos, né, os coreanos, enfim. E a primeira vez que eu cheguei, irmãos, ali entre os nossos irmãos do templo judaico, assim na porta, assim que eu cheguei, eles me deram um kippá. Sabe o que é o kippá? E eles disseram: pastor, enquanto o senhor estiver aqui dentro, o senhor use o kippá. Mas na hora, irmãos, que eu fui pregar a palavra, na hora que eu fui estudar com eles a palavra, eu fiquei pensando, eu falei: mas como que eu vou estar com a minha cabeça coberta? Já estou no ambiente coberto, e vou ler a palavra de Deus com a cabeça coberta? Eu disse: não vou fazer isso, aqui quem manda sou eu agora.
E eu peguei o kippah assim, irmãos, e fui tirando. E quando eu fui tirando, o irmão que estava atrás de mim, ele puxou assim no meu paletó e disse assim, pastor, pelo amor de Deus, coloque isso de volta. E eu dei uma olhadinha e falei assim, bom, eu não mando é mais nada. Eu não mando mais nada. E coloquei o kippah de volta, irmãos. E aquilo ficou me intrigando, mas por que tem que usar esse negócio? Lá entre os nossos irmãos, eles almoçam juntos. E na hora do almoço, eu perguntei para um pastor amigo que estava ali presente. Eu disse, escuta, me explica, por que os irmãos aqui usam o kippah? Por que tem que... Ele disse assim, pastor, você se lembra de Êxodo capítulo 3, verso 5? Quando Deus, quando ele se apresenta a Moisés, Moisés reverentemente ele coloca a mão no rosto e temeu olhar para Deus. O temer ali é um ato de adoração, um ato de gratidão. Esse é o temer, um reconhecimento de alguém muito superior. Então, na verdade, quando ele coloca as mãos, ele está confirmando o Inainê. Quando ele diz assim, Senhor, a razão porque eu vivo, porque eu respiro, porque eu me movimento é para poder servi-lo, o ato de colocar a mão no rosto, ele está dizendo, eu confirmo, Senhor, eu quero servi-lo de todo o meu coração. Então, por isso, os judeus, hoje ele faz o seguinte, quando ele está andando pela rua, ele coloca o kippah. Então, quando você vê um judeu andando com o kippah na cabeça, ele está dizendo para as pessoas, eu sou uma pessoa que sirvo a Deus. A razão porque eu vivo, a razão porque eu respiro, a razão porque eu estou aqui é para poder servir a Deus. E quem está acima de mim é o Deus de Israel. Essa é a razão do kippah. Legal, não é, irmãos? Aí eu perguntei, mas escuta, por que as mulheres não cobrem a cabeça? Por que as mulheres não precisam usar o kippah? E ele me deu uma resposta, e eu vou responder para você, eu vou dar a mesma resposta que esse pastor colega me disse. E eu não entendi nada do que ele me explicou, mas eu acho que você também não vai entender, mas aqui vai a explicação. Ele disse assim, pastor, sabe por que as mulheres não usam kippah? Porque elas têm útero. Entenderam alguma coisa? Útero. As mulheres têm útero, não precisa usar o kippah. Eu disse, mas como, pastor? Não entendi. Ele disse assim, sabe o que acontece? Deus deu à mulher o poder do quê? De procriar, de gerar. Então, na mente de uma mulher, ela jamais esquece que acima dela está quem? O Deus Criador. Por isso, meus irmãos, quando vocês olharem as mulheres por aí, tenham respeito por elas. E se você mexer com uma mulher por aí, você está mexendo com uma mulher cuja acima dela está o Deus Criador. Coisa linda, não é? Esse é o nosso Deus, irmãos. E aí Deus, irmãos, vem para Moisés e diz assim, agora Moisés, filho, ouça bem o que eu vou dizer para você, irmãos, verso 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. E então Moisés respondeu, quem, Senhor? Eu? Irmãos, Moisés não tinha nem ideia que ele fazia planos, ele fazia parte dos planos de Deus. Moisés, meu filho, agora que você disse Inainê, agora que você colocou a mão no rosto como sinal de adoração e total entrega a mim, Moisés, vem, filho, e eu te enviarei a Faraó, e você vai tirar o meu povo do Egito. E Moisés responde assim, quem, Senhor? Eu? Senhor, eu? Nem Moisés, irmãos, acreditava mais nele. Ele acreditava, irmãos, que morreria lá no deserto, cuidando das ovelhas do sogro. E hoje é o último dia dele no deserto. Moisés, você. Mas, Senhor, não dá. Olha para mim, Senhor. Senhor, olha a minha roupa. Senhor, está tudo velha. Senhor, olha a minha pele, eu estou queimado, eu estou velho. Senhor, a minha mente, já estou cansado. Senhor, eu não. Moisés, é você, filho. Senhor, eu nem sei mais falar, eu sou pesado de língua. Sabe por que Moisés disse pesado de língua? Porque ele não sabia mais falar a língua do povo dele. Como seria o líder do povo dele? Então Deus diz assim, Arão será o teu porta-voz, Moisés. Mas, Senhor, dá uma olhadinha para mim, Senhor. Eu não... Irmãos, eu vou dizer uma coisinha para vocês. Quando Deus chama, Ele capacita. Não importa a tua idade, se Deus te chamou para esta maravilhosa luz, resplandeça, diz o profeta, essa luz maravilhosa que há em ti. Irmãos, não fique dentro da igreja de braços cruzados, participe da missão da igreja. Irmãos, o que vai acontecer sábado que vem? Não é dia 14? Não é dia de oração intercessória?
Eu estou sabendo que nessa igreja aqui vai ter uma vigília da sexta para o sábado que vem. O que nós vamos fazer sábado que vem, irmãos, com a oração intercessória? Nós vamos buscar a Deus dizendo, Senhor, no dia 30 de maio, nós vamos ter aqui lares abertos. Então eu quero que o Senhor já vá colocando alguém na minha vida, um amigo, alguém, para que eu possa trabalhar, abrir a porta da minha casa, trabalhar no evangelismo com Ele, e que nós possamos trazer muitas e muitas almas para Cristo Jesus. Irmãos, é para isso que Deus te chamou. Para que você seja útil na missão, na pregação do Evangelho. Mas Senhor, dá uma olhadinha para mim, eu estou velho, Senhor, cansado. Você, Moisés. Irmãos, olha o que Moisés fala para Deus no capítulo 4, verso 1. Abra aí por bondade. Êxodo capítulo 4, verso 1. E respondeu Moisés, Senhor, e se eles não crerem em mim? Senhor, e se eles não escutarem a minha voz? Senhor, o que vai ser de mim? Senhor, primeiro, eu não sei mais como é que esse negócio de chegar diante do faraó, eu já esqueci tudo. Foram 40 anos de deserto, era tudo que Deus queria. Que Moisés esquecesse, irmãos, quem ele era. Que ele esquecesse tudo que ele aprendeu. Moisés, é pelo meu poder que você vai. Era isso que ele queria que entendesse. Senhor, como é que eu vou chegar lá na frente do faraó? Moisés, vai. Mas Senhor, e se eu chegar lá e falar em nome do Senhor e eles não acreditarem em mim? Senhor, e se eles disserem assim, o quê? Moisés, esse velho de 80 anos, ficou doido. Ficou lá no deserto 40 anos, o sol cozinhou o miolo dele. Cara, não dá. Senhor, o que vai acontecer? Eles podem não ouvir a minha voz, Senhor, vai ser ridículo. Eu chego lá dizendo que eu vou tirar o povo, a mão de obra do Egito, e vou levar embora. Nessas condições, Senhor, o que Deus pergunta para Moisés, irmãos, no verso 2? Moisés, o que é que você tem nas tuas mãos? Irmãos, dê uma olhadinha na mão de Moisés. O que ele tinha nas mãos? Um cajado. Irmãos, o que é um cajado? É uma ferramenta de trabalho. Um pastor, alguém que cuida de ovelhas, tem um cajado porque serve para se apoiar quando sobe as montanhas, serve para separar ovelhas. Um cajado é uma ferramenta de trabalho. Moisés, o que é que você tem nas mãos? O que ele tinha nas mãos, irmãos? Um cajado. Moisés, jogue no chão o teu cajado. E Moisés, irmãos, jogou no chão o cajado, e quando o cajado bateu no chão, o que aconteceu com ele? Transformou-se numa cobra. E o que diz, irmãos, no finalzinho do verso? O que diz aí, finalzinho do verso 3? E Moisés, o quê? Fugia dela. Irmãos, eu pergunto para vocês, Moisés era homem de fugir de cobra? 40 anos de experiência de deserto, ele fugia de cobra fácil assim? Moisés era um homem, irmãos, que estava lá no dia a dia enfrentando as feras do deserto. O que ele deve ter matado de cobra e escorpião é uma coisa incrível. Moisés não era um homem, irmãos, medroso, que fugia de cobra, mas desta ele fugia. Por quê? Não sei. A Bíblia não diz. Só diz que ele fugia. E se ele fugia, para mim, é porque ela era meia grande. Lá no deserto onde Moisés está, irmãos, é comum as najas. Eu imagino que subiu aquela naja. Sabe como é que é a naja, né? Ela quando está irritada assim, ela se levanta assim, metade do corpo assim, ó, abre aqui dos lados assim, ó. E ela faz um barulho assim que estremece, a gente fica com medo. Eu imagino, irmãos, que deu aquela naja assim, ó, alta assim, ó. Ela veio aqui na presença de Moisés assim, ó. E diz a Bíblia assim que Moisés fugia dela. Moisés, eu estou com medo. E ele começou, eu imagino, dizendo assim, ó, Senhor, ela vai me pegar. Não vai não, Moisés. Moisés, fica tranquilo, Senhor. E aquela cobra vinha assim, irmãos, e ele tinha medo. Senhor, ela vai me pegar. Não vai não, Moisés, fica tranquilo, Senhor, eu estou com medo. Você já foi na casa de gente que tem cachorro? E você pensa que o cachorro é bravo? Lá em casa eu tenho um cachorro, hein? Não brinca não, porque aquele é bravo. Então você vai na casa de alguém que tem cachorro, e o cachorro vem vindo, e você fala assim, ô fulano, esse cachorro não vai me pegar não. Aí a pessoa diz, não, ele não morde não. Olha, ele está chegando perto, hein? Não, ele não pega não. E ele vai querendo cheirar você e fala assim, olha, ele vai rasgar minha calça, ele vai me pegar. Não, não pega não, fica tranquilo, não morde. Senhor, essa cobra vai me pegar. Não pega não, Moisés, fica tranquilo. Moisés, ela não vai te pegar. Moisés, pegue a cobra de volta. Pegue a cobra. Mas Senhor, pegue a cobra, Moisés. Pode pegar, filho, pega ela de volta. Mas Senhor, Moisés, pega a cobra. Mas Senhor, eu estou assim, Moisés, pega a cobra, filho, pega. Mas Senhor, Moisés, pega a cobra, faz favor, pega Moisés, é para você pegar a cobra, confia em mim, filho. E Moisés, irmãos, ele sabia pegar em cobra.
E aí ele deve ter respirado fundo assim, irmãos, e quando ele foi mesmo para pegar a cobra assim, irmãos, o que Deus falou? Não, Moisés, não é aí não. Não é aí não. O que é, Senhor? Moisés, irmãos, se você tivesse que pegar uma cobra, você ia pegar por onde? Irmãos, eu morro de medo de cobra, e não brinquem com isso, hein? Não pega a cobrinha, nem que for de plástico, aí eu vou dar um susto no pastor Canhadas. Não faça isso que eu tenho medo de cobra. Irmãos, se um dia eu der de cara com uma cobra, entre eu e ela, que vai ela, eu grudo aqui no pescoço dela, se é que ela tem pescoço, eu não solto nunca mais. Irmãos, como é que Deus manda pegar aonde? Na cauda. Irmãos, isso é loucura. Insanidade. Como é que pega? Senhor, não dá. Se eu pegar na cauda, eu fico vulnerável a ela. Cobra dá 360 graus, irmãos. Senhor, eu já estava com medo dela, agora só quer que Moisés pega a cobra, filho. Senhor, então assim, diminui um pouquinho o tamanho dela, Senhor. Irmãos, eu vou te explicar uma coisa. Desculpa a expressão, deixa de ser bobo. Não vem para a igreja pedir para Deus eliminar a crise na tua vida e os problemas que você está enfrentando. Quem foi que fez aquela cobra daquele tamanho, irmãos? Não foi Deus? Agora Moisés está dizendo, Senhor, diminua, por favor, para facilitar. Ele não vai facilitar. Não peça para Deus diminuir a crise e nem tirar os problemas da tua vida. Peça para Ele força e coragem para enfrentar. Tem gente que faz, irmãos, da quarta-feira de oração, muro de lamentações. E lamentam. Irmãos, não lamente, não murmure. Manifeste a confiança nesse Deus maravilhoso. Diga, Senhor, em nome de Jesus, me dê força. E eu vou pegar. Agora, é pela cauda. É pela cauda. Eu não sei, irmão, se Moisés levou 1 minuto, 2, 10 minutos. Eu não sei quanto tempo ele levou para pegar aquela cobra, não. Mas eu sei que em algum momento, o que ele fez? Ele passou a mão assim na cauda da cobra. E quando ele passou a mão, o que aconteceu com ela, irmãos? Não é verdade? Irmãos, me ajudem. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, marque isso na tua Bíblia. Pois a sabedoria de Deus para esse mundo aí fora é o quê? É loucura, mas para nós que somos os seus filhos é o quê? Salvação e sabedoria. Irmãos, não é loucura Deus dizer assim para Moisés, pegue na cauda. Não tem lógica. As coisas de Deus às vezes não tem lógica. Não tem explicação e nem fique perdendo tempo querendo entender. É pela fé que nós aceitamos, filhos. Irmãos, não fique querendo muita explicação porque disso, porque daquilo. Irmãos, quando vem crise na tua vida, ela pode ser grande, desse tamanho aqui, ó. Não fique perguntando por quê, lamentando, por que Deus permitiu, por que isso acontece comigo, por que eu estou passando por isso. Diga assim, Senhor, em nome de Jesus, me dê força. Não tem lógica. Senhor, olha, eu tenho sido fiel, eu tenho sido uma pessoa assim, tal. Senhor, não tem lógica o que eu estou passando. Essa cobra aqui, ó, não tem lógica. Mas se é para pegar na cauda, é na cauda. Irmãos, me ajudem. Se Moisés dissesse, Senhor, tudo bem, mas é o seguinte, experiência, Senhor, 40 anos de deserto tem que ser aqui no Gogó, eu vou pegar aqui. Você que sabe. Irmão, se Moisés tivesse pegado a cobra por onde normalmente se pega, o que teria acontecido? Me respondam. Pensa lá no verso 5. O que diz o verso 5? E continuou quem? Irmãos, a continuidade de Deus na nossa vida depende das respostas que nós damos ao apelo de Deus. Se Moisés tivesse pego aquela cobra, irmãos, aqui ó, no Gogó, aqui ó, Deus teria dito, Moisés, agora meu filho, é entre você e ela. Você demonstra que não precisa mais de mim. Irmãos, as nossas atitudes às vezes demonstram que nós não precisamos de Deus, que nós somos autossuficientes, que a nossa experiência basta. E Deus teria dito, então, tchau Moisés, agora fique com ela. E eu acredito, irmãos, que entre Moisés e ela ficaria, ela mataria ele. Ele já estava com medo e ela não. Não é verdade, irmãos? Irmãos, é na cauda, é na cauda. Quando Deus diz assim, filho, o sábado é o 7º dia, você não tem direito sobre esse dia. É um dia para fazer 2 coisas. É para você conviver em família e vir me adorar em espírito e verdade. Irmãos, por que estão inventando outras novas e grandes coisas? Pare.
o dízimo é santo ao Senhor. Por que que você pega o seu dízimo, dá uma desculpa e manda lá para comprar terreno, para comprar telhado, para comprar cesta básica, e alguns usam de forma pessoal? Por quê, filho? Irmãos, não sejam teimosos, em nome de Jesus. É na cauda, não vai na cabeça. Se você for na cabeça, irmãos, não dá certo. Com maldição sois amaldiçoados, a nação toda, disse Jesus. Por quê? Porque eles estavam lá, teimando. Irmãos, vocês lembram de Josafá? Eu preguei sábado passado sobre Josafá. Josafá, não empreste o seu exército para Acabe, porque são profanos. O santo e o profano não podem. Não, mas eu vou emprestar. Emprestou. Dá para entender isso, irmãos? Vocês se lembram de Neemias? 3 sábados seguidos o povo veio no portão insistindo, abre esse portão porque nós queremos vender peixe aí dentro da cidade de Jerusalém. Irmãos, eu não entendo por que algumas pessoas são assim. Não, mas eu acho que na cauda não dá certo, eu pego na cauda, ela me mata. E se Deus, sei lá, der uma bobeadinha lá e de repente eu pego na cauda, ela me mata aqui, e quem é que vai me salvar? Então vai ser aqui no pescoço. Irmãos, é assim que as pessoas trabalham. Querem fazer as coisas do jeito delas, da maneira delas. Então quando Deus diz assim, filho, o dízimo é santo ao Senhor, você tem que pegar o seu dízimo e trazer aonde você adora a Deus. Pega a sua oferta, que é símbolo de Cristo, o Redentor, traga aqui onde você oferece a Deus o seu culto, a sua adoração. Irmãos, eu falei durante toda a semana para vocês sobre dízimos e ofertas. Daqui a pouquinho a Joyce, ela vai louvar a Deus. Só que antes de Joyce louvar a Deus, irmãos, eu queria que você hoje fizesse um compromisso com Deus. Eu sei que há na igreja muitas pessoas que por alguma razão ela não devolve o seu dízimo. Ou porque não tem envelope, ou porque ela está chateada, revoltada, porque ela não foi informada corretamente. Mas irmãos, depois de uma semana de oração, eu me sinto na obrigação de fazer um apelo ao teu coração. Se há alguém aqui esta manhã, irmãos, que está precisando renovar o seu compromisso de fidelidade nos dízimos e ofertas, sábado, por exemplo, irmãos, o que Deus fala sobre alimentação é o que eu vivo. O que Deus fala sobre vestuário, sobre aquilo que vemos, irmãos, aquilo que ouvimos. Eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus diz assim, olha, é na cauda, não vá na cabeça. Irmãos, me ajudem. Olha na mão de Moisés. Quando ele pegou pela cauda, o que aconteceu? Agora olha na mão de Moisés, irmãos. Deus pergunta, Moisés, me diga, filho, o que é que você tem agora nas mãos? Moisés, o que é que você tem nas mãos? O que ele tinha nas mãos, irmãos? Eu vou ter paciência com vocês. Mais uma vez. Olhe na mão de Moisés e me responda, irmãos. Moisés, o que é que você tem nas mãos? Irmãos, o que é que tinha nas mãos de Moisés? Gente, não fala mais cajado que eu vou começar a ficar nervoso. Irmãos, o que é que Moisés tem nas mãos, irmã? Grita. O poder de Deus, em nome de Jesus. Moisés, dá uma olhadinha na tua mão, meu filho. Ô Moisés, eu estou dizendo que você, filho, vai lá em Faraó e você vai tirar do meu povo do Egito. Você está perguntando se eles não acreditarem em ti, não ouvirem a tua voz? Moisés, o que é que você tem nas tuas mãos, filho? Você tem o meu poder. O que você pensa, Moisés? Que eu estou brincando aqui de circo, meu filho, com você? Que eu estou pondo uma bola vermelha no teu nariz, fazendo de você um palhaço para enfrentar aquele mundo, o mundo mais poderoso, chamado Egito? Moisés, eu estou colocando nas tuas mãos o poder do Deus Criador, filho. Moisés, você vai em nome de Deus de Israel. Eu não estou mandando você sozinho. Irmãos, Atos capítulo 1, verso 8. O que diz lá em Atos 1, verso 8? E eu vos darei o poder do Espírito Santo. Eu vos darei poder. Irmãos, quando Jesus chamou você para ser um adventista, você hoje está aqui na igreja, você não está aqui, irmãos, de mão banando. Deus não pega o indivíduo e diz assim, agora você é crente, agora você é cristão, agora você é um adventista. Um dia diz assim, vai enfrentar o Egito lá fora. Vai sem o poder de Deus e o mundo lá fora te arrebenta. Irmão, sabe o que Deus está fazendo conosco aqui hoje de manhã, filho? Ele está dizendo assim, filho, sabe por que você está aqui agora me ouvindo a palavra através do pastor Canhadas? Porque, filho, eu estou colocando à tua disposição o poder. Filho, quando você sair das portas dessa igreja aí, olha, para fora, você está indo no poder de Deus. É o meu poder que eu coloco em tuas mãos, Moisés. Você está perguntando se eles não te entenderem, não ouvirem. Moisés, o que você pensa? É pela cauda, Moisés.
é obediência, é reverência, mas é no meu poder que você vai. Irmãos, olha o que diz aqui o capítulo 4, verso 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher, os seus filhos, fê-los montar num jumento e foi para o Egito. E Moisés levava nas mãos o quê? O que está escrito aí? O cajado de Deus. E se vocês olharem lá no original, está dizendo assim, o poder de Deus. Louvado seja Deus, irmãos, por isso. Irmãos, é isso que Deus está colocando na mão de vocês depois de uma semana de oração. No momento em que você se batiza, olha o Thales aqui, ó. Se batizou ontem, Thales, a hora que você entrou na água, filho. Ali Deus batizou você com o poder do Espírito. A partir de ontem, Thales, você tem na mão o poder de Deus, filho. Você não está saindo mais como um ser humano comum daqui de dentro. Você sai daqui como alguém que por você, Jesus morreu, e que nas tuas mãos Ele põe o poder do Deus de Israel, irmãos. Irmãos, quando vocês saírem agora aí, ó, no mundo e tiverem cobras para enfrentar, gigantes, quando vocês tiverem as crises para enfrentar, diga, eu estou em nome de Jesus com o poder de Deus. Enfrentem sem medo. Irmãos, não deixa. Irmãos, o que foi que Jesus falou para Jairo ontem? Jairo, confia em mim, filho, não tenha medo não. Jairo, é o meu poder. Por que você tem medo, Jairo? É o meu poder, filho, à tua disposição. E Moisés foi, irmãos, com a família dele, foi lá para o Egito. Quando ele chegou no Egito, irmãos, ele chegou diante do faraó. Quando ele falou para o faraó o que tinha que falar, a pedido de Deus, o que o faraó fez no capítulo 5, verso 1? O faraó deu risada. Ele falou, quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus e nem tampouco deixarei ir o povo de Israel, a minha mão de obra. Imagina, você está doido. Ó, o deserto cozinhou teu miolo, Moisés, você enlouqueceu. Moisés deu meia volta, saiu e foi lá falar com Deus. O que Deus respondeu para ele, irmãos? Capítulo 5. Moisés, o que você está fazendo aqui? Senhor, Moisés, o que você tem nas mãos, filho? Eu tenho o teu poder, Senhor. Então use. Vocês sabiam que há 13 deuses no Egito, irmãos? 13 deuses. Dividido em 10 classes. E Deus falou assim, Moisés, vai lá, mostra para ele quem é o Deus de Israel. Tinham 10 classes de deuses no Egito. E Deus disse assim, agora eu vou mostrar para ele que o Deus que eles têm aqui não vale nada. Ele não conhece o Deus de Israel. Eu quero ver se ele conhece pelo menos o Deus que ele professa. E a primeira praga a ver, irmãos, a água se transformou em quê? Em sangue. É o desprezo de Deus, irmãos, para o Deus Nilo, que era o Deus que cuidava das fontes das águas. E Deus está dizendo assim, ó, eu transformei a água em sangue. Eu quero ver o que o Deus Nilo pode fazer agora a favor de vocês. Quando veio lá, irmãos, os piolhos nos animais, né? Que era a deusa Febe. Deus está dizendo, os animais estão morrendo de pestes. O que essa deusa pode fazer na vida de vocês? E a última praga foi diretamente, irmãos, para o próprio faraó, que era a maior divindade do Egito. Quando Deus permite morrer todos os primogênitos, e morre inclusive o filho de faraó. E quando ele está na amargura, aí vem a resposta de Deus. Você, que diz ser um Deus, nem o teu próprio filho, você não pode salvar. Sabe o que significa isso, irmãos? O poder de Deus. A nossa disposição, irmãos. É o poder de Deus, irmãos, para nós sermos vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas, irmãos, eu tenho que voltar agora um pouquinho. Verso 5. E continuou quem? E continuou Deus. Terminou, irmãos, a nossa semana de oração. Mas Deus tem que dar continuidade na tua vida. Depois de uma semana de oração, irmãos, como essa, eu estou sendo muito honesto com vocês. Se você continuar sendo um mau guardador do sábado, se você continuar cuidando da tua vida, irmãos, como o povo do mundo aí cuida do corpo deles, você tem alguma coisa errada na tua vida. Se você continuar não sendo fiel a Deus em dízimos e ofertas, tem alguma coisa errada na tua vida. Irmãos, para que Deus dê continuidade na tua vida, eu faço um apelo ao teu coração nesse momento. Você seja fiel a Deus. Enquanto Joyce agora vai cantar, Joyce, venha cá. Enquanto ela canta, eu quero que você se levante e faça um novo compromisso com Deus. Mas antes nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que os diáconos entreguem para vocês, aqueles que têm necessidade de envelopes de dízimos. Vocês que estão aí, irmãos, na igreja, por bondade, o tesoureiro, entregue também. Cadê os diáconos? Cadê os diáconos com os envelopes? Irmão, aqui, rápido. Cadê os diáconos?
Eu quero que a igreja receba. Aqueles que não têm sido dizimistas fiéis a Deus, irmãos, participem. Aqueles que não têm manifestado gratidão a Deus através de suas ofertas, façam um novo voto, um pacto com Deus. Irmãos, há muitas pessoas que fizeram esse compromisso com Deus no dia do batismo, e hoje estão dando desculpas, e estão levando uma vida assim, irmãos, meio do jeito que querem. Por bondade, cadê os diáconos? Envelopes. Envelopes novos, por bondade. Entregue, irmão, entregue para a igreja. Quantos de vocês precisam de envelopes? Levantem as mãos e os diáconos vão entregar. Olha que maravilha. Deus abençoe vocês, queridos. E posso fazer uma proposta para você? Se você já é um fiel dizimista, pega um envelope novo agora, queridos. Pega um envelope novo. Esse envelope novo vai dizer assim, ó, representa, eu estou fazendo um novo compromisso com meu Deus de fidelidade. Pode pegar o envelope novo, tem envelopes à vontade. Vocês aí na igreja, por bondade, os anciãos, aí o pastor, o tesoureiro, entregue envelope para os irmãos que estão aí. À medida que Joyce estiver cantando, eu peço que você se levante como um sinal de que você está fazendo hoje um novo compromisso de fidelidade para com o nosso Deus. Moisés, eis-me aqui, Senhor, inaine, a razão porque eu vivo, a razão porque eu respiro, a razão porque eu me movimento, Senhor, é para te servir. Então, o levantar de você nesta manhã, é você dizendo assim, Senhor, inaine, a partir de hoje, Senhor, eu quero que o Senhor continue dando continuidade na minha vida, que Deus te abençoe, que você seja firme.